Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Gênesis capítulo 11. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venha, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Este relato é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Versículo 24 agora. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho do seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Amém, glória a Deus. Capítulo 11 de Gênesis fala sobre um dos episódios bem trágicos aí em Gênesis, quando Deus começa a repovoar a terra através dos descendentes de Noé. Um deles gera um homem que nós falamos ontem, Nimrod, e a gente percebe que Nimrod, ele usava o potencial que Deus deu a ele contra a vontade de Deus, e isto é um sinal para nós. Deus nos deu potenciais, Deus nos deu capacidades, mas nós devemos usar tudo para a glória de Deus, nós devemos usar tudo para honrar o Senhor. O capítulo 11 de Gênesis fala da Torre de Babel, ou ali a cidade de Babel. Então, a torre foi construída nessa cidade. A gente percebe em toda a Escritura que Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para sempre estar buscando relacionamento, intimidade com Ele, glorificá-lo. E uma expressão que a gente percebe em Gênesis é que aqueles que andam com Deus, eles constroem altares. Altar é um lugar de adoração, de entrega. É um lugar de morte, porque no altar havia sempre um animal morto, ali simbolizando o Messias que morreria por nós, e nós hoje devemos sempre estar dando ao Senhor uma vida de altar, uma vida de renúncia do nosso coração, da nossa vontade, renunciando a nós mesmos. No Novo Testamento a linguagem é a crucificação. Nós precisamos crucificar nossos desejos, nossas vontades. Então em Gênesis a gente percebe que os que andam com Deus edificam altares. Noé, assim que sai da arca, daquele tempo de juízo
que estava sobre toda a terra, ele sai e edifica um altar. E aí no capítulo 11 a gente percebe mais um movimento de rebelião contra Deus, porque ao invés de construir um altar, os homens se reúnem para construir uma torre. E aí isso chama muita atenção nossa, né? O que a torre significa? Primeiro, a torre significa construir algo para exaltar o nosso próprio nome. A gente percebe isso claramente em Gênesis 11. O texto diz que eles falavam a mesma língua, e no versículo 3 de Gênesis 11 diz que falaram uns aos outros: vamos fazer tijolos, vamos endurecê-los no fogo, e disse: vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos. Então o primeiro objetivo destes homens aqui em Babel era edificar algo para glorificar o seu próprio nome, para exaltar a eles mesmos. Percebe como que o propósito da glória, da adoração a Deus é desvirtuado? Segundo esta torre, em segundo lugar, ela também mostra uma rebelião contra o propósito de Deus, porque eles não apenas queriam construir uma torre para glorificar a eles, mas eles não queriam ser espalhados. E a Bíblia diz que Deus mandou o homem ocupar a terra, ou seja, Deus mandou o homem compreender o seu propósito e se mover em direção ao propósito. Mas aqueles homens, eles queriam ficar no lugar da passividade, no lugar onde eles mesmos escolheram. Eles não queriam obedecer a Deus, eles queriam fazer a vontade deles. Então Babel simboliza o meu coração e o seu, quando a gente está passivo diante do chamado de Deus, do propósito de Deus. Aqueles homens falaram: vamos construir algo aqui mesmo, para a gente não ser espalhado, para a gente não precisar cumprir a vontade de Deus. Perceba que eles são aí, né, descendentes diretos do Nimrod, que é um símbolo da rebelião contra Deus. Nimrod, a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador. Imagina, a terra estava começando a ser povoada. Alguns acreditam que ele estava levantando um movimento para matar os animais mais selvagens. A Bíblia não diz, mas o que importa é perceber que Nimrod, ele liderou um movimento então em rebelião contra Deus, o que o nome dele significa, que nós falamos ontem. É importante também perceber aí na torre, além então de ser exaltação a si mesmo e rebelião contra o propósito de Deus, a torre tem um aspecto muito significativo. O texto diz que eles queriam não apenas ficar famosos e não serem espalhados, mas o texto diz que eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu, versículo número 4. E isso nos fala não apenas do aspecto visual de uma torre que literalmente chegasse ao céu, ainda que ela realmente fosse uma grande construção, mas esse aspecto de chegar ao céu mostra que eles queriam construir uma torre que de alguma forma deixasse eles em contato com o mundo espiritual dos espíritos malignos. A Torre de Babel, ela era um templo, não era apenas um prédio, como muitas pessoas imaginam. Era um templo. Ele fala: nós queremos abrir os portais e ter mesmo experiências com o mundo espiritual, nós não queremos o Deus único e verdadeiro. Havia ali uma intenção politeísta, uma busca espiritualista, uma busca de falsos deuses. Era um portal de invocação para demônios. Por isso que Deus, ele se levanta radicalmente para paralisar aquela intenção do coração do homem maligno. E aí também podemos aprender aqui, olhando para Babel, pelo menos mais dois aspectos importantes. O primeiro deles é que o potencial do homem pode ser desvirtuado para o mal. Deus deu ao homem potencial, irmãos, da gente cuidar do jardim, da gente prosperar, da gente plantar, da gente colher, da gente se relacionar. Isso é potencial que Deus deu. Mas o homem corrompido, ele usa o potencial para o mal. Babel é um exemplo de um grupo de pessoas capacitadas, né, motivadas, mas a motivação foi corrompida. O que eles poderiam usar para a glória de Deus, eles usaram para a sua própria destruição. Porque tudo que nos afasta da vontade de Deus, ele vai nos destruir, ele vai nos afastar da essência, do melhor de Deus em nossa vida. E em segundo lugar, aqui fazendo algumas aplicações
além do que a gente já falou, a Torre de Babel também nos mostra o perigo de uma união ou de uma comunhão com os propósitos errados. Porque a gente vê no texto que Deus disse o seguinte: nós vamos confundir a língua deles, porque ninguém sabe onde isso vai chegar. Pessoas unidas, elas têm um potencial muito grande, mas não só para o bem. Pessoas, quando se unem para fazer algo ruim, elas fazem coisas que ninguém imaginava. Então Deus aqui mostra o poder da motivação errada, até mesmo na união de pessoas. A palavra de Deus diz isso, né? E então qual era o propósito deles? Era exaltar a eles mesmos, era abrir portais espirituais. Também a gente pode olhar que o propósito deles era um governo centralizado, globalizado. Eles tinham essa característica aqui de Babel, e Babel tem muito a ver com a grande Babilônia de Apocalipse capítulo 17. Vale a pena você uma hora fazer a comparação da grande Babilônia, que são os lugares, cidades, ou o sistema, a forma de pensar do homem sem Deus, que exalta apenas o próprio homem. Então o humanismo, o politeísmo, né, adoração a todos os tipos de deuses e religiões, e o globalismo, tentativa de ter um governo central que dita o que é verdadeiro, tudo isso nasce em Babel, nasce na Babilônia. E lá em Apocalipse, nós vamos ver em Apocalipse 17, o mistério da grande Babilônia, é esse sistema de Babel que se evolui. Ou seja, Nimrod é o primeiro exemplo do espírito do anticristo na Bíblia. Então é algo que vale a pena a gente pensar nesse momento, na nossa introdução ainda ao livro de Gênesis. Então Babel queria se tornar um centro político, econômico, religioso, e isso mostra aí a ostentação humana. E dali, da Babilônia, a gente sabe que sai esse espírito todo de ostentação, de orgulho, de imoralidade, de idolatria, todo esse espírito de oposição a Deus, todo esse espírito onde Deus ele é desprezado, onde o Deus único, eu digo, o Deus único, verdadeiro, ele é simplesmente banalizado. É o espírito de Babel, é o espírito do anticristo, é o espírito do mundanismo, aí já lá nos descendentes de Noé. Mas glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que Gênesis 11 não termina com Babel. Deus espalha os homens, Deus confunde, Deus começa aqui a dar outros idiomas para que eles pudessem não se autodestruírem. Então até quando Deus confunde, é para livrá-los de se destruírem mais rápido ainda. Deus os espalha, e é impressionante quando a gente vê lá em Atos, Deus através do derramamento do Espírito Santo, ele derrama o Espírito em Atos capítulo 2, e os homens falam numa língua e eles entendem. Parece que a revelação é muito clara, que o Espírito Santo, ele reverte a maldição de Babel. Em Cristo Jesus, aí sim, nós somos um só povo, nós somos uma só família espiritual, mesmo em nações distintas, porque o que nos une é a linguagem espiritual, e é a glória do Senhor Jesus, é a glória do Cordeiro. Temos que tomar muito cuidado, porque nossa vida pode se tornar parecida com Babel. Até uma igreja pode se tornar uma Babel, quando o propósito maior não é a glória de Deus, mas é o próprio homem, é a própria religiosidade humana e não a centralidade de Jesus. Mas como termina Gênesis capítulo 11? É muito significativo, irmãos, porque em meio a essa confusão, em meio ao caos, o Senhor, inspirando Moisés, que está escrevendo Gênesis, mostra logo no início que em meio a toda perversidade humana, a linhagem através da qual o Messias viria, ela continua, ela prossegue. Há um remanescente do Senhor. E aí você olha o capítulo 11, logo no início do versículo 10, não fala mais dos descendentes de Cã ou de Jafé, mas só da descendência de Sem até Abrão. Gênesis 11, versículo 10. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade,
Sem viveu 500 anos e teve filhos e filhas. Então vai mostrar aqui como que prossegue a linhagem debaixo do favor de Deus, da bênção de Deus, de Sem, o filho de Noé. E dessa linhagem vai vir pessoas que vão marcar o início da geração da nação de Israel. E o primeiro nome que a gente deveria se atentar aqui é o nome do pai de Abraão. O nome dele é Terá. Perceba aí em Gênesis capítulo 11, versículo número 27. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão. Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão, nós já conhecemos bem. Mas muitos não se atentam por que a Bíblia coloca um pouco também da história do pai de Abrão. E não só do pai dele, mas também de um irmão dele que morre de maneira prematura. Irmãos, para a gente concluir o capítulo 11 de Gênesis, nós vamos perceber algo. No meio do caos, Deus sempre tem um remanescente. A família de Abraão foi o remanescente de Deus que dava continuidade ao propósito de Deus de se revelar a toda a humanidade, de se revelar a toda a terra, de trazer o Messias, o Cristo, o Senhor Jesus veio através da descendência de Abraão. Mas é muito interessante a gente perceber aí 3 detalhes neste final do capítulo 11. O primeiro detalhe é que o pai de Abraão saiu com ele. A gente sempre lembra do chamado de Abraão no capítulo 12, quando Deus fala, sai da sua terra e da sua parentela, mas no capítulo 11 nos dá conta que o pai de Abrão saiu com ele também lá de Ur dos Caldeus, da região da Babilônia. Só que o texto diz que ele morreu numa cidade chamada Harã. Ele morreu na cidade que tinha o nome do filho que ele perdeu muito cedo. Um pai chorar a morte de um filho é algo muito triste, né? Pela ordem natural das coisas, a gente sabe que seria o que é normal é que os filhos enterrem os seus pais. Mas veja no texto que Terá perdeu um dos filhos. Versículo 28. Morreu em Ur, na sua terra natal, enquanto Terá ainda vivia. Versículo 29 diz que tanto Abrão como Naor se casaram, ou seja, os outros 2 filhos de Terá casaram, prosseguiram. Mas Terá perdeu um filho, ainda lá em Ur. Irmãos, certamente isso foi uma marca terrível na vida de Terá. E é significativo a gente perceber que a cidade onde Terá morre tem o mesmo nome do filho que ele perdeu. Dá para você perceber claramente, basta uma observação no versículo de número 31. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, ou seja, foi o pai de Abrão que o tomou, para saírem dali com seu neto Ló, filho do seu filho Harã. E saiu de Ur, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Perceba que o nome da cidade onde eles pararam é o mesmo nome do filho que tinha morrido. E o texto termina, capítulo 11, dizendo: Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Irmãos, o texto não é claro, mas muitos acreditam que quando eles chegaram neste lugar, Terá colocou o nome da cidade do nome do filho que ele perdeu. E isso já tinha acontecido em Gênesis, em outro texto que a gente viu. E aqui é como se o chamado de Deus na vida de Terá fosse interrompido, como se ele morresse no lugar do luto, no lugar da dor, no lugar da frustração, no lugar da tristeza. Ou seja, Gênesis 11 nos mostra o chamado de Deus para o homem caminhar na presença, na vontade dele, mas muitas pessoas param no meio do caminho. Muitas pessoas param nas suas frustrações, nos seus lutos, nas suas dores que eles não conseguem explicar. Amados, o texto nos dá conta de que Terá saiu junto com Abrão, e ele saiu para ir para Canaã. O texto é muito claro. Ou seja, havia um chamado de Deus envolvendo a família. A gente sabe que no capítulo 12, Deus diz para Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, dá uma ideia dele se distanciar e se desapegar totalmente dos seus familiares. Mas aqui o texto diz que o pai dele foi junto, mas parou no meio do caminho. Como que isso serve para nós como um ensino do Senhor?
mesmo que literalmente não seja tão claro, que nós precisamos continuar caminhando em direção aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, não parar no meio do caminho. Também é importante a gente perceber como que Arã foi um filho que morreu tão cedo, a morte prematura de um filho em Arã. Irmãos, é algo que a gente nos chama atenção. E o filho dele, o Ló, que era órfão, prossegue junto. Por isso você vai perceber Ló, sobrinho de Abraão, caminhando com ele, andando ao lado dele. E nós vamos perceber que Ló teve toda a oportunidade de ser discipulado por Abraão, de aprender também, caminhar por propósito de Deus. Mas lá na frente nós vamos ver que Ló não continuou. Então Gênesis 11 nos lembra que nós devemos continuar caminhando em direção à vontade de Deus. Nós devemos superar os nossos momentos difíceis, as nossas dores, porque o texto também mostra um problema na vida de Abraão, já desde o início. Abraão casou e a sua esposa era estéril, mas ele não parou, ele continuou caminhando, mesmo diante de uma esterilidade em uma área da vida dele. Abraão prosseguiu, mesmo perdendo o seu pai, mesmo perdendo o seu irmão de maneira prematura, mesmo olhando para sua esposa e vendo ela impossibilitada de engravidar. Abraão é um exemplo para nós já antes do capítulo 12, alguém que não para no meio do caminho, alguém que continua, apesar das dores, das perdas, alguém que não está preocupado de edificar uma torre para o seu nome, e nem fica parado no lugar onde ele já se acostumou, onde ele já é familiarizado, mas ele ouve a voz de Deus no capítulo 12, ele caminha com Deus, ele constrói altares, ele aprende e amadurece na caminhada com Deus, ele crê. Abraão é um exemplo para nós, que a gente possa nesse tempo se desvincular do espírito de Babel, e que a gente possa andar nas pisadas e nas pegadas de Abraão, o pai da fé. Que o Senhor nos abençoe, amém? Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que a tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai, mas nós oramos nesse dia, que a tua palavra penetre no nosso coração, que nós possamos ser inspirados pela tua palavra a romper com todo o humanismo, com toda busca de uma vida para a nossa própria glória, para ostentar os nossos próprios desejos. Nós oramos, Pai, para que nós possamos andar pela fé, obedecer a tua palavra, e que as dores do caminho, as perdas do caminho não nos paralisem, mas que a nossa alegria seja fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em fé, a andar debaixo da tua direção, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.